Bom dia, igreja amada do Senhor Jesus. É com prazer, com imensa alegria, que mais uma vez juntos estamos nesta manhã para louvar, bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Deus poderoso, maravilhoso, graças te dou por este dia, por esta manhã, que o Senhor possa, Senhor, estar presente, falando, nos comunicando, Senhor, algo do teu coração para nós. Abençoe tudo que vamos ouvir, Senhor. Que possamos, ó Deus, aprender, seja com a pessoa que vai ministrar a tua palavra, que ela seja usada por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Façamos a leitura bíblica no Salmo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curastes. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue? Quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, graça te darei para sempre. Amém. Palavra do Senhor para nós. Vamos ao momento do louvor, em seguida o estudo bíblico. A todos, muito obrigada pela atenção. Tenham todos uma excelente semana na bênção do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha
as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Te procuro, ó Deus, silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais.
de me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero, como te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor. Te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, essa manhã linda de domingo, com o coração repleto de vontade, de desejo, de aprender mais da palavra, dos ensinos do nosso Senhor. Amém? A aula de hoje, nós vamos continuar estudando as lições que estão nessa revista de adulto da editora Fé, as marcas de uma igreja saudável. Todas as aulas foram feitas pelo reverendo Giancarlo Projato, com revisão do reverendo Gerson Corrêa de Lacerdas. Umas aulas excelentes, baseadas na primeira carta aos Coríntios. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que é a liberdade sem libertinagem. Nosso texto base é 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 31. Semana passada nós estudamos a primeira lição, a primeira parte da aula, e hoje nós vamos estudar a segunda e última parte sobre esse tema, a liberdade sem libertinagem. Mas antes de nós começarmos a lição de hoje, eu gostaria de orar com os irmãos. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, é em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor, com o objetivo de aprendermos nessa escola bíblica dominical os textos sagrados que o Senhor preservou para nós, meu Deus. Estamos estudando e queremos pedir auxílio do Espírito Santo do Senhor, para que tudo que nós aprendermos aqui, nós possamos praticar, segundo os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, para a vida dos irmãos com os quais nossos caminhos vão se cruzar. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A liberdade sem libertinagem, carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 31. Não vamos ler todo, vamos ler numa parte. Começando, 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto.
Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A outra parte diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 23 a 31. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daqueles que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Hoje nós vamos continuar estudando sobre as atitudes que, em nome da liberdade, o homem pratica e com isso se torna pecado, desagradável a Deus, uma idolatria e o afasta de Deus, né? Então, hoje nós vamos estudar mais algumas. Hoje nós vamos falar sobre a imoralidade e a idolatria. Isso nós lemos lá no versículo 8 do primeiro texto que nós lemos. Primeira carta aos Coríntios 10, capítulo 1, versículo 8. Outra atitude que Paulo menciona é a imoralidade. Paulo faz referência ao texto de Números 25, versículos de 1 a 18. Nesta ocasião, o povo de Deus se prostituiu com as filhas dos moabitas. Como consequência dessa imoralidade sexual, veio a prostituição religiosa com os outros deuses. O povo participou do culto de fertilidade a Baal. Aí o texto lá em Números 25, 1, 2 diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Paulo reprova essa atitude, que acendeu a ira do Senhor e provocou a morte de mais de 24.000 israelitas. Está vendo, irmão, o estrago que o pecado faz, que a idolatria causa? As filhas dos moabitas eram mulheres lindas, mas eram mulheres de outra cultura, que cultuavam deuses pagãos. E o povo, os homens de Israel, por causa da imoralidade sexual, se envolveu com elas, acabou por causa delas, adorando outros deuses, desagradou ao Senhor e morreram
no deserto. Pereceram no deserto. Eis que um homem, aí lá em Números 25, 4, 9, continuando, disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Todos os homens daquela tribo que se juntaram com as filhas do Moabita, por causa delas, por causa da imoralidade sexual, da cobiça sexual, foi adorar os deuses de Baal Peor, eram para ser mortos, iam perder a vida, não somente a vida terrena, mas também a vida eterna, porque eles perderam o direito de entrarem na terra prometida. Eis que um dos homens de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Mas até lá, até esse episódio, os que morreram da praga foram 24 mil. Preço muito alto para se pagar por ter cometido cobiça sexual, né? Imoralidade sexual. Se envolveu com mulheres de outras tribos, atraídos pela sexualidade, adoraram aos deuses pagãos, desagradaram a Deus e pereceram 24 mil homens. Então, a igreja de Corinto estava praticando a imoralidade semelhante aos israelitas do deserto. Mas o que é imoralidade? É a vida sexual promíscua. A Bíblia não aceita esse tipo de atitude. Muitas pessoas na Bíblia pagaram um alto preço por causa da imoralidade sexual, tais como Davi, quando teve olhos imorais em direção a Batseba, Sansão com Dalila, e os filhos de Israel no deserto em relação às Moabitas. São tentações, irmãos, que o inimigo coloca na vida do crente, da crente, do irmão, da irmã, para afastá-los, para que caiam e se afastem de Deus. Então nós temos que ficar espertos, vigiar, orar, porque senão vai acontecer conosco o mesmo que aconteceu com o povo no deserto e também com o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Nós lembramos que nós tivemos até um caso citado por Paulo, né, na carta, que ele fala de um filho que estava tendo relações sexuais com a mulher do pai, quer dizer, com a madrasta. E a igreja, sabendo disso, não os expulsava, não tomava nenhuma atitude com relação a eles. E isso muito desagradou a Paulo, porque Paulo sabia que isso era desagradável aos olhos de Deus. O pecado da imoralidade, ele pode derrubar o cristão. E derruba mesmo o cristão, derruba pastores, derruba grandes líderes, derruba diáconos, presbíteros, afasta membros da igreja, os irmãos da fé, os irmãos de Cristo, né? Então nós devemos estar muito atentos a este mal. Então, quando nós estivermos diante de qualquer atitude, nós temos que pensar, eu quero, mas eu posso. Vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Né? Então, essas perguntas têm que nos ser feitas antes de nós entrarmos para esse caminho, onde nós cedemos essa cobiça, a essa tentação, porque
às vezes, se o irmãozinho não estiver forte, fortalecido na fé, o diabo faz isso com eles. Ó. Né? O diabo coloca, ao invés de nós termos uma porta só, um caminho só, que é Jesus Cristo, ele coloca vários caminhos e ainda destaca o errado, para que o irmãozinho entre ali e acabou. A vida dele vai virar uma tormenta, porque é assim que ele quer ver o cristão salvo, em pecado, sofrendo, passando por agruras, sem glorificar a Deus, sem atender o chamado do seu coração, o seu desejo. Não vamos deixar o inimigo fazer isso conosco. Né? Nos enganar, nos ludibriar. Só existe um caminho, e esse caminho é o caminho da santidade, da santificação, é o caminho da cruz, é o caminho que nos leva até Jesus Cristo e que nos leva para a vida eterna com Deus. Amém? Todos concordam com isso? Não vamos entrar na porta destacada pelo inimigo, porque o inimigo é astuto. Amém, irmãos? Nós não devemos provar a Deus, porque provar a Deus é idolatria. Isso nós vimos no versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 9. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Vamos acompanhando. Nós já lemos o texto, mas é o que está dizendo lá nesse versículo. Moisés subiu ao monte, demorou um pouco, o povo revoltado, o que fizeram? Um bezerro de ouro, um deus pagão, e foi idolatrar. Para quê? Para provar a Deus, para desafiar a Deus. É errado, irmãos. Isso não deve ser feito. Né? Como se não bastasse, os israelitas foram rebeldes e insubmissos no deserto. Eles colocaram Deus à prova. Deus falou que não era para fazer nenhum outro Deus de barro, de ouro, seja como for, que ele era o único Deus a ser adorado. Eles quiseram desafiar a Deus, eles quiseram provar a Deus. Mas então o que significa colocar Deus à prova? É duvidar dos propósitos e do cumprimento das promessas de Yahvé. Eles falaram, já que Moisés subiu ao monte, não vai voltar mais, Deus nos abandonou, nós vamos arrumar um outro Deus, vamos adorar outro Deus, e esse outro Deus nos guiará e nos levará até a terra prometida. Desafiaram, colocaram Deus à prova. Deu certo? Não deu. Toda vez que nós fazemos isso também, vai dar certo? Não vai. Então não sejamos como esse povo foi no deserto. Porque na igreja de Corinto tinham pessoas rebeldes, botando Deus à prova, né? Fazendo coisas que não eram agradáveis a Deus, aceitando outras vãs doutrinas que rolavam dentro da igreja. Irmãos. Então isso Paulo estava combatendo na igreja de Corinto. Os israelitas tornaram-se impacientes, falando contra o pão que Deus estava dando, manifestaram repugnância ao maná, falaram contra o Senhor e contra Moisés. Nessa ocasião, Deus mandou o quê? Serpentes para matar o povo. Muitos caíram naquela ocasião, frente ao castigo de Deus. E se vocês acham que Deus mudou? Vocês acham que se nós formos rebeldes, desobedientes, se nós colocarmos Deus à prova, se nós não tivermos confiança em Deus, Ele também não vai nos castigar? Nós também não vamos cair? Né? Olha lá a história lá em Números 21, 5, 6. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil, se referindo ao maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Mas uma grande parte, dizimada, pereceram no deserto, mordidos por serpentes, porque puseram Deus à prova, desafiaram a Deus, não confiaram em Deus. Já foi mais um povo, irmão, que não chegou na terra prometida. E lá na igreja de Corinto, já estava lá mais um povo que Deus ia pesar a mão
e eles não iam também chegar na vida eterna com Deus. Então, Paulo, diante desse sabido, desse conhecimento que ele teve através de uma carta que ele recebeu, ele estava orientando o povo da igreja de Corinto a não colocar Deus à prova, não desafiar, não duvidar dos propósitos de Deus, confiar, crer, porque Deus é na hora certa, o tempo de Deus é dele, ele é preciso, ele é onipresente, ele é onisciente, ele tudo sabe, ele tudo conhece. Ele está em todos os lugares, ele tudo vê. Então não vamos desafiar, não vamos colocar nosso Deus à prova. Amém, irmãos? Mas quando é que o cristão é rebelde? Às vezes eu não sei quando é que eu estou sendo rebelde, né? Eu estou sendo rebelde quando duvida dos propósitos de Deus para a sua vida e não crê no seu projeto amoroso. Ou ainda, quando não se conforma à vontade de Deus para a sua vida e blasfema sobre o nome do bom Deus. Então, vamos tomar cuidado. Não vamos duvidar dos propósitos de Deus. Não vamos ser crentes rebeldes. Dessa maneira, o cristão também pode usar a liberdade para se afastar de Deus. Quer dizer, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Mas se você usar sua liberdade com libertinagem, sendo rebelde, você vai usar a liberdade que Jesus nos deu quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu não sei usar dessa liberdade, eu me afasto de Deus. Essa liberdade me leva para aqueles caminhos que o inimigo coloca para me ludibriar, para uma daquelas portas diversas que ele colocou, para aquela identificada, marcada, para você me induzir ao erro e me afastar muito de Deus. Deus não pode ser provado, e o cristão não pode se rebelar contra Deus, protestando e duvidando do seu projeto libertador. O propósito de Deus para com o povo israelita era tirá-los da escravidão, da prisão, do Egito, no qual eles passaram muitos anos, e levá-los para uma terra prometida, onde eles iam ser livres, iam reconstituir a nação, onde eles iam ser guiados pelas maravilhosas mãos de Deus. Mas o povo rebelde, usando mal daquela liberdade que eles estavam tendo no momento, se afastou de Deus, pereceram no deserto e não chegaram na terra prometida, não chegaram na vida eterna com Deus. Olha só, quando o crente é rebelde, todos caminham para a direção do Pai, ele vai para a direção contrária. Eu tenho liberdade para fazer isso? Tenho. Se todos estão indo no caminho certo, eu quero ir para o caminho errado? Posso, mas eu vou arcar com as consequências, porque eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, porque o Espírito Santo de Deus me orienta, me ensina, me cutuca, me puxa de volta, mas eu vou. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, se eu sou predestinado, eu vou ter que voltar. E quando eu vou voltar sozinho, sofrendo no escuro, tateando em sofrimento. E não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Não é para isso que Deus quer para a minha vida, nem para a sua vida, não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Isso não agrada a Deus, nos castigar não agrada a Deus. Mas às vezes, Deus precisa fazer isso, porque nós somos rebeldes, somos blasfemadores, somos murmuradores, reclamões, ingratos, né? Então esse peixinho, ele está indo contrário a todos os outros peixes, todos os outros cristãos, em direção a Jesus Cristo, em direção da cruz. Se ele é predestinado, se ele é salvo, ele vai ter que voltar. E vai voltar sozinho. Vai enfrentar todos os perigos que esse caminho escuro tiver. E vai sofrer. Mas ele vai voltar. Amém?
Murmurar também é idolatria. Versículo 10. Então, o texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Fala que eles eram o quê? Murmuradores. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa boca. Né? Olha lá o esparadrapo, tem que ser assim, lacradinha, para não murmurarmos contra as coisas de Deus. Então, a última atitude que derruba um cristão e faz parte da cobiça é a murmuração. Murmurar é reclamar e se queixar contra Deus e contra as lideranças por ele constituídas. Né? Deus não falou, a Bíblia não fala que quando Deus constitui uma liderança, nós temos que honrar, porque ela foi constituída por ele. Não importa que tipo de líder seja, né? E os murmuradores dentro da igreja de Corinto estavam murmurando contra Deus e contra as lideranças instituídas por Deus para aquela igreja, inclusive contra Paulo, que era, embora estivesse à distância, ele foi o fundador da igreja, ele tinha zelo pela igreja, ele amava a igreja, ele era um dos líderes da igreja, ele era uma das lideranças da igreja. Não é possível entender submissão às lideranças como uma observância cega aos propósitos de homens que não têm compromisso com as escrituras ou que, em determinadas situações, estão equivocados. O povo de Deus foi um povo murmurador no deserto. Reclamou das situações que estava vivendo. Reclamou do maná, reclamou da falta de água, reclamou da falta de carne. Qualquer coisa era motivo para murmuração. No texto de Números, capítulo 16, versículo 41, o povo murmurou contra Moisés. Nesse caso, a murmuração foi uma crítica velada, que parece não ser tão nociva, porém é altamente destrutiva e gera sedição, contenda e mal-entendidos entre o povo de Deus em sua peregrinação terrena. Moisés ainda intercedeu pelo povo, mas não adiantou. Caíram por este pecado cerca de 14.700 pessoas. Vamos ler lá em Números de 41, capítulo 16, versículos 41 a 49. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e viraram-se para a tenda da congregação. Eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Mais 14.700 caíram no deserto, irmãos, porque murmuraram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, que era a liderança instituída por Deus para guiá-los até a terra prometida. E hoje, Deus levanta homens, mulheres, líderes em nossas
em nossa igreja para que nos ajude nessa peregrinação, nos oriente nessa peregrinação terrena pelas quais nós passamos em direção ao reino celestial. Seja que o alcancemos pela nossa morte física, que a alma ela é eterna, ela é imortal, ela volta para Deus, e seja também porque Jesus vai voltar a qualquer momento e quer nos encontrar na lida, quer nos encontrar prontos, preparados para recebê-lo, aprovados para recebê-lo. Essa liderança que Deus levanta na nossa igreja, igual levantou Arão, Moisés e Arão, é para nos ajudar nessa peregrinação, para nos mantermos de pé, para que não caiamos e machuquemos durante a nossa peregrinação. Amém? Então, a murmuração é uma atitude que agrega maldição. Ela contagia a igreja, ela coloca a igreja contra os líderes, contra Deus. Né? Nós reclamamos da vida, reclamamos da igreja, reclamamos da esposa, do marido, reclamamos do trabalho, dos filhos, da condição de existência. O cristão que assim procede está amaldiçoando a si próprio e aos seus, família, igreja, amigos e etc. Então, murmurar é pecado, não é agradável a Deus, causa morte, morte espiritual. É uma maldição. Então vamos fechar nossa boca. Vamos usar nossa boca para quê? Para glorificarmos a Deus, que é o merecedor. Amém? Então, olha, declare guerra à murmuração. Feche a boca. Para fugir da derrota espiritual, que é a murmuração, né, a imoralidade sexual, tudo que envolve e desagrada a vida do cristão, que vira idolatria, né, idolatria sexual, murmuração, etc. O louvor e a confiança são a chave para a consumação da promessa de Deus na vida do cristão. Amém? Vocês creem nisso? Que glorificar a Deus, louvar a Deus é a chave para que nós possamos vencer todas essas idolatrias que o mundo coloca para a gente. Né? Então, temos que louvar a Deus até nos momentos difíceis. Porque louvar a Deus nos bons momentos é fácil. Né? Então, Deus tem que ser adorado, louvado, glorificado em toda e qualquer situação. Então, vem louvar, como disse nosso irmãozinho em Cristo. Né? E para concluir essa nossa lição, né, que Paulo nos deu nesse capítulo 10 da carta aos 1 Coríntios, né, o capítulo 10, nos mostrando qual era a situação da igreja de Corinto, nos fazendo abrir os olhos para a nossa própria comunidade de fé, para a nossa própria congregação, para a nossa própria igreja, para nós como igreja, né? Abriu nossos olhos para as coisas que nos afastam de Deus, para as coisas que são idolatrias. Idolatrias é dedicada a falsos deuses. Isso aí não é agradável ao nosso Deus que é vivo e poderoso. Amém, irmãos? Então vamos ver o que nós concluímos dessa lição. Primeiro, Paulo diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Não sei se vocês lembram na primeira aula, o cristão no caminho reto, em direção à cruz, em direção a Jesus Cristo, de pé, preparado, aprovado, diplomado, caminhando ereto, cuidando para não cair, para que não se machucasse durante a caminhada, para chegar ileso diante de Deus. Né? Ou seja, qualquer cristão que exceder os limites estabelecidos por Deus em sua santidade, vai provocar uma atitude divina de repreensão aos seus erros. Então Deus é misericordioso, Deus nos abastece com a sua maravilhosa graça, mas Deus também nos repreende a hora que precisa, para que nós não cedamos às armadilhas, às artimanhas do inimigo. Amém, irmãos? Sendo assim, especificamente, a idolatria
provoca a ira do Senhor. Paulo, diante de suas argumentações, lá no capítulo 10, de 1 a 13, pergunta: vamos provocar o zelo do Senhor? Vamos correr esse risco? O zelo é a defesa de Deus da sua santidade, agredida pela liberdade humana. Quando essa liberdade vira libertinagem. Quando o humano, diante da liberdade que Jesus Cristo nos dá, ele usa essa liberdade para caminhos maus, para cobiças, para idolatrias, para as coisas que não são agradáveis a Deus. Paulo ensina que a provação não vai além das forças do cristão. O cristão provado, ele busca a maturidade espiritual em sua liberdade cristã para não exercer os limites da salvação, não exceder os limites da salvação graciosa de Deus. Então, nós somos salvos, sim, em Cristo Jesus, somos eleitos, somos predestinados, mas nós temos que procurar viver uma vida em adoração, em louvor a Deus, em santidade, não excedendo a liberdade que o cristão tem, né, em Cristo Jesus. Porque se nós excedermos, nós vamos cair e vamos machucar, né? Vamos nos desviar e vamos ter que voltar, igual o peixinho. E quando nós voltarmos, o caminho vai ser árduo. Então é melhor nós seguirmos juntos, todos no mesmo propósito, adorando o mesmo Deus, todos com a mesma fé, e vamos juntos, né, em direção à vida eterna, à terra prometida, onde mana leite e mel. Amém, irmãos? O cristão provado busca maturidade espiritual em sua liberdade cristã para não exceder os limites da salvação graciosa de Deus. Paulo tem clara consciência de que a graça libertadora de Deus eleva o cristão a um patamar superior ao legalismo da lei. Paulo tem clara consciência de que a graça libertadora de Deus eleva o cristão a um patamar superior ao legalismo da lei do Antigo Testamento, mas, em momento algum, ensina que a liberdade da graça deve exceder os valores éticos e espirituais da própria lei. A lei, ela existe para nos mostrar onde é que nós erramos, qual caminho que nós devemos seguir. Então, a lei são regras, tem éticas espirituais que nós não podemos exceder. Amém, irmãos? Nós temos que manter, nós temos que respeitar. Nós somos livres em Cristo Jesus, mas nós temos que viver uma liberdade ética, espiritual, diante do mundo, diante das leis, inclusive da própria lei que os judeus seguiam. Amém? Paulo diz lá no capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Paulo não se coloca nesse versículo como um paradigma de perfeição moral, como alguns pensam. O contexto da carta não permite essa interpretação moralista. Paulo não era um homem perfeito. O único homem perfeito que já pisou aqui na terra foi Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores, falhos, seres humanos, né? Então, Paulo tinha suas imperfeições, mas ele dizia, quando ele diz, sede meus imitadores como sou de Cristo, é porque a mesma meta que ele tinha, nós temos que ter. O mesmo zelo que ele tinha para com os ensinos de Jesus Cristo, nós temos que ter. As mesmas atitudes que ele tomava em direção a propagar, com o objetivo de propagar o Evangelho, a palavra, apresentar Jesus Cristo a toda e qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho, todo lugar que ele chegava, nós também temos que ser. Porque o que Jesus fez, ele estava fazendo. Ele estava imitando Jesus histórico, no que Jesus histórico tinha feito, que é levar as pessoas a crerem em Deus Pai, para que o nome de Deus Pai fosse glorificado através dele, né? Então,
o contexto da carta não nos diz que Paulo era perfeito moralmente, né? Então, o pano de fundo do capítulo 10 são os limites da liberdade cristã. Somos livres? Sim. Libertos pelo sangue de Jesus. Mas nós temos que ter limites. Nós temos que ter discernimento espiritual, do Espírito Santo que habita em nós, dia a dia, em toda e qualquer atitude do nosso dia, né? E nesse assunto, Paulo serve como modelo para os coríntios. Na evangelização, ele procurou não escandalizar nem os judeus, nem os gentios, mas através de suas atitudes, buscou atraí-los a Cristo, não os escandalizando com temas irrelevantes. Paulo diz que se fez incircunciso com gentios, respeitando os valores éticos da lei de Deus. Se fez circunciso com judeus, a fim de ganhar alguns para o evangelho de Cristo e sua cruz. Por isso ele diz ser um imitador de Cristo. O Senhor deixou toda a sua glória, majestade celeste, para salvar os homens e mulheres na maldita cruz do Calvário. Amém? Olha que atitude, né, irmãos? E para terminar, eu quero terminar a aula de hoje deixando para vocês esse versículo, Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nós também temos que ter esse desejo que Paulo tinha, imitador de Cristo, né, que se humilhou, se fez homem, se humilhou, foi obediente até a morte mais dolorosa e mais vergonhosa que tinha na época, que era a morte de cruz. Amém, irmãos? Então, que essa aula, as duas aulas que nós tivemos sobre liberdade sem libertinagem, seja uma aula que nos oriente para a vida, né? Que nós possamos valorizar a liberdade que nós temos de sermos cristãos. Nós não temos que fazer grandes rituais, nós não temos que gastar dinheiro com falsos deuses, temendo punição de falsos deuses, sendo enganado e ludibriado. Nós não temos que fazer peregrinações, não temos que sofrer. Nós temos simplesmente que obedecer e adorar ao grande e maravilhoso Deus que nos escolheu, que nos separou, que nos predestinou para a vida eterna com Ele. Então, que essa passagem, irmãos, que é pequena aqui pela terra, né? Essa passagem terrena nossa, seja uma passagem leve, sem grandes sofrimentos, sem grandes dores, porque se nós não desviarmos, se nós seguirmos o caminho da cruz, nós estamos amparados pelos anjos do Senhor, né? Nós, se formos cair, o Espírito Santo de Deus nos segura, não é? Então não vamos murmurar, não vamos ter imoralidade sexual, não vamos ser cobiçosos, não vamos ser murmuradores, não vamos não vamos adorar falsos deuses, ídolos. Ídolos é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Não vamos idolatrar pessoas, nem vamos idolatrar celebridades, não vamos idolatrar times de futebol, não vamos idolatrar comida, não vamos idolatrar sexo. Vamos orar sempre, idolatrando, glorificando somente a quem merece, a quem é digno de toda a honra, glória e louvor, que é o nosso grande e poderoso Deus. Então, que Deus os abençoe, que vocês tenham um domingo maravilhoso na presença dEle, que o domingo de Páscoa familiar de vocês, e que nós possamos nos encontrar de novo, novamente à noite, com esse objetivo: cultuarmos, glorificarmos ao nosso Deus vivo, verdadeiro, qual nos espera na vida eterna, para vivermos eternamente com Ele. Que Deus os abençoe.